tarde a todos. Eu queria iniciar também com agradecimentos. Mas antes, o Marcelo lembrou da Maria Lúcia Montes. Eu acho que é um momento também de lembrar a professora que nos deixou ontem. Foi um evento que nos marcou todos. A Maria Lúcia esteve muito próxima do SEBRAP, trabalhou como antropóloga com projetos aqui na casa. Então, há uma relação dela com a pesquisa, com o conhecimento e também com o campo dos museus, com a atividade nos museus, o projeto do Museu Afro, e entre outros. Eu acho muito importante lembrar Maria Lúcia, assim como também lembrar o professor Hamburger, que também ontem nos deixou, e muito querido de todos nós, Esther, aqui da casa, também Hamburger. Eu acho que é uma lembrança que a gente tem que ter e manter, para mantê-los conosco. Mas eu também, como eu dizia, queria agradecer, eu acho que é um momento de agradecimento. A ideia desse momento da nossa tarde é apresentar a plataforma Museu Brasil. É uma plataforma resultado de um trabalho coletivo, de uma ideia que se realizou e foi sendo construída ao longo de anos, como o Rodrigo lembrou, através desse esforço de muitas pessoas, muitos profissionais, que alguns deles já não estão participando do projeto e da equipe hoje, ao longo do caminho foram para outras oportunidades, outros momentos de trabalho, mas a equipe foi acumulando um conhecimento, acumulando uma estratégia, uma inteligência que permitiu a gente chegar nessa etapa, que eu vou apresentar para vocês, da plataforma Museu Brasil, que é, portanto, a realização de um trabalho coletivo. Em alguns momentos da minha apresentação eu vou fazer referência a essas pessoas, talvez eu não consiga falar de todas, porque somos muitos, mas algumas delas, claro que eu vou falar. A plataforma surgiu com essa ideia de ser um portal para os museus brasileiros. Ela é hoje um projeto abrigado pelo Instituto Brasiliana, que executa o projeto, em parceria com a Petrobras patrocina esse projeto, e essa parceria, na execução do projeto, incorporou, como o Rodrigo lembrou na sua apresentação, o Núcleo de Cultura Digital aqui do SEBRAP. O Núcleo de Cultura Digital, desde 2013, vem desenvolvendo alguns projetos no âmbito da cultura digital, inclusive um deles já em parceria com a Petrobras, que foi a implantação dos laboratórios de digitalização, num edital que a Secretaria da Cultura do Estado participou no tempo do Marcelo, para implantar esses laboratórios em algumas instituições da cultura, não só museus, mas também bibliotecas e arquivos no país. E o ICOM, que a Renata falou da importância para nós dessa parceria com o ICOM, que nesse momento, no ano de 2018, também escolheu esse tema, ela lembrou isso, e daí a ideia que a gente também teve de fazer um seminário que ampliasse a dimensão não só de apresentação da nossa plataforma, mas trouxesse esses colegas que generosamente aceitaram, inclusive viajar para cá, do Rio de Janeiro, de Brasília. A Mariana não precisou viajar, mas veio para cá também, para ajudar nessa reflexão, nesse diálogo sobre a relação entre o digital, a cultura digital e os instrumentos do mundo digital e o campo dos museus, o campo da memória, da cultura, que eu acho que é um tema muito importante, como foi apontado já. Eu vou falar então do projeto, e para falar do projeto eu vou recuar um pouco, falar da ideia, desse longo percurso, como o Rodrigo indicou, para a construção desse produto, desse site, desse portal que está à disposição hoje de todos através da internet. A ideia surgiu lá atrás, em 2013, o nome era inclusive Museu BR, e a ideia era simplesmente desenvolver e gerenciar um portal na internet para disponibilizar informações sobre os museus brasileiros. E esse portal se imaginou
como uma plataforma social e técnica para a difusão de informações sobre museus brasileiros. Com uma orientação, quer dizer, o projeto nasceu, como o Rodrigo lembrou, de uma demanda em torno de um evento, um desses mega eventos. Naquele tempo a gente teve até seminários aqui no SEBRAP discutindo mega eventos no mundo, esses mega eventos que hoje galvanizam e, na verdade, estruturam a cultura nessa dimensão não só da cultura do espetáculo, do Star System, mas da indústria da cultura. Nós estamos vivendo isso hoje, a Copa do Mundo, que mobiliza bilhões de pessoas pelo planeta, recursos, países, é um grande evento, né? Em função desse grande evento se imaginou essa oportunidade, e o Luiz Carlos teve um enorme papel nisso, de aproveitar esse mega evento que ocorreria no Brasil em 2014 e construirmos essa plataforma, num primeiro momento, atendendo esse foco que era o usuário, o visitante, a pessoa interessada em estar no museu, em ir ao museu, né? Então, o nosso foco sempre foi um foco no usuário, no visitante. A ideia não era construir um grande cadastro, um catálogo, um banco de dados sobre todas as informações de todos os museus brasileiros, porque, bem a verdade, isso já estava sendo feito naqueles anos de 2012, 2013. O Cadastro Nacional dos Museus avançava dentro do IBRAM, que havia sido criado junto com a Política Nacional dos Museus na primeira gestão Gilberto Gil, do Ministério da Cultura, e o IBRAM, com essa missão, que era uma das suas missões de construir esse cadastro foi se transformando no que é hoje o Registro Nacional de Informações Museais, e isso era uma tarefa, claro, de Estado, uma tarefa de uma instituição como é o IBRAM. O nosso foco era bem mais reduzido e, na verdade, muito orientado para o público, para o usuário, para aquela pessoa que estivesse na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, interessada em saber que museus eu posso visitar hoje à tarde, ou daqui uma semana eu vou a Natal, quais são os museus que eu lá posso conhecer, quantas tardes eu preciso, quantos momentos eu vou ter, eu quero organizar essa minha visita. E daí a ideia também que esse portal já surgisse em 4 línguas, além do português, francês, inglês e espanhol. Então esse foi uma orientação, um princípio que a gente estabeleceu lá atrás, na primeira ideia do projeto, e a ideia era produzir informações, sobretudo imagens, fotografias, que permitissem mostrar à pessoa que navegasse no portal alguma dimensão do que ela poderia ter estando naquele museu. Então não se tratava, evidentemente, e não se trata de um projeto de digitalização de acervo, de tradução, de transcrição de acervos da memória para o contexto digital, que é uma outra dimensão importante, quando a gente pensa a questão da cultura digital e dos projetos que também nos envolvemos, e todos nós aqui que trabalhamos com isso sabemos da importância disso, que é habitar o espaço do digital com essas representações dessas imagens, essas representações desses objetos da cultura que estão tanto nos museus, nas bibliotecas, nos arquivos, inclusive num processo hoje que a gente sabe muito bem de convergência dessas instituições da memória, porque já museus são ao mesmo tempo bibliotecas, arquivos são museus, e essas coisas, essas fronteiras começam a estar um pouco esfumaçadas, digamos assim. Mas, de toda maneira, não se tratava disso também, mas de uma perspectiva de registrar, de documentar o potencial de espaço, de arquitetura, e também, claro, um pouco de um registro do que o visitante vai encontrar naquele museu, né? Então, a gente até em termos de, quando começou a pensar o projeto, pensamos na necessidade de visitar todos os museus, e esse foi um dos grandes esforços, digamos assim, da equipe e do projeto, estruturar um portal a partir de um trabalho de recolha de informações, de tratamento de informações e também de registro desses museus. Na época, quando o projeto começou a ser montado, ele
procurava, então, em parceria com o IBRAM, o primeiro desenho do projeto foi sempre conversado e negociado com a equipe do IBRAM, atender, inclusive, alguns dos eixos dessa política nacional dos museus, que aqui eu coloquei, como ações para a democratização do acesso aos museus, estímulo a projetos que visam disponibilizar informações e projetos de informatização e tecnologia digital desenvolvidos em parceria com instituições de ensino, que era o nosso caso. Originalmente o projeto estava com uma equipe da USP, mas a gente trouxe aqui para o SEBRAP com o Núcleo de Cultura Digital. A primeira imaginação do projeto, que se realizaria em 2014 e 2015, era então aproveitar o mega evento. Escolhemos as cidades sedes da Copa do Mundo para mapear nessas cidades quais as principais instituições museais que seriam visitadas, seriam traduzidas no nosso portal. Então, para fazer isso, a gente definiu um universo de pesquisa junto com o IBRAM, usando à época o Cadastro Nacional dos Museus, que hoje evoluiu e está bem mais complexo, que é o Museus BR, Rede Nacional de Identificação de Museus, que dá para pesquisar as informações de várias outras maneiras. Mas a gente definiu esse universo, que era um universo muito vasto já, né? Olhando só as cidades que haviam sido marcadas para a nossa atividade, nós estamos falando de um universo de 758 museus, mas de cara percebemos que desses só 660 eram museus abertos ao público, que tinham essa... E isso é uma outra questão também, que tem a ver com o cadastro e o registro, que é a própria definição do que é um museu, a questão da autodefinição, exatamente. Quando a gente fala de museu, nós estamos falando de grandes estruturas e equipamentos com grandes acervos, como a Pinacoteca aqui do Estado de São Paulo, ou espaços que são grandes espaços para abrigar exposições temporárias, ou espaços que são acervos acomodados em salas, que são mais quase arquivos ou acervos fechados e que não tem essa dimensão da visitação ou não tem estrutura para abrigar essa visitação. Então esse foi um grande problema para nós e nós sempre trabalhamos no sentido de produzir através de uma reflexão, de uma curadoria, de um estudo, quais seriam os museus de fato participantes. Então havia um critério que partia de nós, da nossa equipe, a gente começou a refletir sobre isso, junto com o IBRAM na época, mas também nós logo vamos perceber, quando o projeto começou de fato, que vai demorar ainda para começar, que havia também uma questão da própria realidade. Havia museus que eram museus e que têm público e são visitados, mas que não desejavam participar, por diversas razões, e havia museus que deveriam ter público, deveriam ter visitação, mas estavam fechados, não tem apoio, não tem funcionários. Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma das cidades que a gente começou a trabalhar inicialmente com 7 museus. Quando eu estive lá em início de 2016, desses 7 museus, só 3 permitiam visitação, estavam abertos, um tinha até um cadeado, assim, Cuiabá. E hoje, mais recentemente, o Milar foi lá fotografar e não conseguiu, porque todos os museus, com exceção de um, que na terça-feira à tarde poderia ser visitado, talvez, se marcasse uma hora, um funcionário iria lá, até lá, abrir a porta para o senhor, poderia participar. Então, em certo sentido, isso fez com que a cidade de Cuiabá está no nosso banco de dados, está lá disponível, mas todos os verbetes Cuiabá não estão publicados no nosso sistema. O clique publicado foi despublicado, né? Então, eu vou mostrar um pouco isso e falar de como que a gente definiu. Então, a partir de uma reflexão que foi feita lá atrás, então, em 2013, início de 2014, nós definimos um universo inicial do nosso trabalho, 99 instituições nessas cidades seriam visitadas por uma equipe nossa, seriam fotografadas e nós conversaríamos com essas instituições para trazer informações sobre elas para dentro do nosso portal. Esse projeto, de fato, virou um conceito. A meta de maio de 2014 alinhava 2 planetas que se aproximavam, o mega evento Copa do Mundo e o Dia Internacional dos Museus.
Então, vamos aproveitar o Dia Internacional dos Museus, de maio de 2014, e vamos lançar um protótipo, um conceito do portal. E, de fato, a equipe conseguiu fazer isso. Esse portal, Museu BR, foi lançado para a Copa do Mundo, e aqui tem mais ou menos a cara que ele tinha quando foi lançado. Foi um enorme esforço nosso. Nós não tínhamos imagens suficientes para todos os museus. O IBRAM foi muito companheiro na época com o banco de imagens que tinha disponível, mas não preenchia os 99 museus. Então houve todo um esforço de garimpar imagens. Nós ainda não tínhamos recursos, o projeto ainda não tinha ganho a dimensão que a gente queria para poder viajar e conhecer todos os museus. Mas então a proposta, que então foi apoiada quando o projeto ganhou corpo, com finalmente o apoio da Petrobras, demorou alguns anos, né? Então esse protótipo ficou um pouco no ar, ficou como uma ideia, um desejo de realizar, mas ele não passou disso. Então eu queria trazer essa memória para a gente entender como que a ideia foi sendo construída, e que era uma ideia que nasceu desse desejo de criar esse lugar no âmbito do digital e da cultura digital, onde uma pessoa, um visitante, um viajante ou uma pessoa interessada pudesse falar: eu quero visitar um museu hoje, onde eu vou, né? E estou nessa cidade, há informações sobre isso aqui. Havia vários projetos similares no âmbito municipal, no caso do Rio de Janeiro. Há projetos ligados à imprensa, guia da São Paulo, guia da Veja São Paulo. Tem algumas, no Rio de Janeiro, o Globo, tem algumas iniciativas que permitem orientar os visitantes, mas nenhuma com o âmbito nacional. Então, uma coisa importante do projeto era ter essa ideia de trazer um retrato no âmbito nacional, né? Que permitisse orientar um olhar para as possibilidades dos museus no âmbito nacional. Então o projeto finalmente foi retomado depois de alguns anos, como vocês perceberam, de um certo congelamento, de negociações, de como que nós vamos fazer, mas finalmente a Petrobras apoiou o projeto, e aí já o Núcleo de Cultura Digital, junto com o Instituto Brasiliano, assumiram a execução e a realização do projeto. Nós já tínhamos o acúmulo daquela reflexão sobre o universo de cidades e dos princípios, de como construir o portal, a ideia de manter ele nas 4 línguas. Então nós desenhamos um conjunto de orientações e princípios que vão levar à produção dessa atual versão do projeto. Já no ano de 2016, assim que o projeto teve início, em maio de 2016, meados de 2016, julho para quase agosto, nós retomamos o protótipo que havíamos desenhado em 2014, fizemos alguns ajustes nele e já colocamos ele novamente online, já procurando iniciar uma integração com as redes sociais. A ideia sempre foi, isso foi uma das orientações do nosso trabalho, que a construção desses mecanismos para a cultura digital exigem desde já que eles já nasçam vivos no ambiente digital, né? Não se trata de um livro que está sendo escrito, não se trata de uma exposição que vai ser preparada, onde há um momento de acúmulo, um momento de preparação para finalmente a publicação. O que a gente decidiu, e a gente trouxe, na verdade, essa experiência de outras experiências que já tínhamos realizado, entre elas a própria Brasiliana USP, a ideia de que é preciso, desde já, assim que tivermos acumulado algum material com responsabilidade, com informações sólidas, já disponibilizar isso ao usuário, porque é na relação com o usuário e através das redes e através da reação dos usuários, que pode ser monitorada também através de outros instrumentos, como o Google Analytics e outras ferramentas que te permitem entender o que as pessoas estão visitando, vendo, interessadas no que você está disponibilizando, e aperfeiçoando o nosso próprio trabalho, né? Então a ideia sempre
foi começar o trabalho já disponibilizando o que a gente já tinha acumulado e, ao mesmo tempo, andar na bicicleta e trocando as peças, mudando as rodas. E, não, vamos transformar essa bicicleta num triciclo, então muda aqui. E a gente foi fazendo isso desde o início. Então, esse protótipo virou essa versão beta, que foi colocada no ar em 2016. Ao longo do processo, houve uma evolução da própria marca do projeto. A gente transformou ele no projeto Museu Brasil. Houve todo um investimento também de trabalhar com o logotipo, com o desenho do projeto, para chegar finalmente nessa versão que hoje está disponível, que a gente chamou de versão 1.0, que é a que vocês podem acessar entrando nesse endereço museubrasil.org, né? E já procurando uma integração mais forte com as redes sociais, que a gente quer evoluir. Esse é o desenho atual do portal. Eu vou falar um pouco de algumas dimensões de onde nós chegamos, que ao mesmo tempo falar um pouco de como isso foi sendo construído, quais são os princípios que levaram a isso, né? Os museus que finalmente aparecem para o usuário hoje na plataforma são 155 museus. Então, houve uma ampliação do número de cidades a serem visitadas em relação ao projeto original. Houve uma ampliação também do número de museus dentro de algumas dessas cidades. Então, quando fomos a Fortaleza, resolvemos também esticar a Maranguape, porque havia lá perto o Museu da Cachaça, que a gente achou que era interessante. Mas Belo Horizonte, por exemplo, que cresceu bastante o número de museus, inclusive porque durante o processo novos museus surgiram, na Praça da Liberdade e outras iniciativas, mas nós também achamos que valia a pena ampliar, sempre pensando nesse visitante que vai a Belo Horizonte e, evidentemente, vai ao Inhotim. Um visitante que está interessado na arte, na cultura, nos museus, o Inhotim está ali ao lado, então Brumadinho entra, bem, Ouro Preto também, Sabará, São João del Rei. Na verdade, a gente já visitou outros lugares, como Cordesburgo. A gente tem outro material que ainda não está disponível, que a gente está preparando para entrar, checando as informações, faltam algumas traduções. Ao longo do processo, foram efetivamente visitados 181 museus pela nossa equipe e fotografados esses 181 museus, né? Ainda nem todos estão disponíveis. Esse é o quadro dos museus que estão na plataforma. Essa plataforma foi o resultado de também uma parceria com uma equipe que foi crescendo, com a Prata Design. A Didiana está aqui, Didi ali. Né? E a equipe dela ajudou a gente a trazer toda uma inteligência, não só para o desenho, para realizar essa dimensão visual do nosso portal, mas, sobretudo, a arquitetura da informação, a inteligência, a questão dos tagueamentos, que eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, de pensar como que esse conjunto de informações deveria se interrelacionar dentro do nosso portal. Quer dizer, nós construímos um banco de dados, por trás de um portal, como vocês sabem, há um banco de dados. Esse banco de dados ele tem uma arquitetura que foi sendo construída e como conectar esses vários campos e essa arquitetura dessa informação de uma forma cada vez mais interessante, ativa e que permita ao usuário ter uma relação de navegação dentro do portal construtiva para os interesses dele. Então, a questão do tagueamento, dos assuntos, dos temas, foi algo que cresceu muito nessa nossa conversa, nessa nossa parceria, com a colaboração da Didi e da equipe dela. Isso estruturou a arquitetura, digamos assim, da plataforma. Esse é um elemento importante. No Lab, o Bruno, o Renato e a equipe de desenvolvimento também trouxeram para nós uma estrutura, não só para o banco de dados, mas para toda a interface, que foi muito importante para construir o portal e construir, digamos assim, um portal sustentável, um portal com uma estrutura de funcionamento que permita uma interface de administração, de inserção de informações, de notícias, dicas e mesmo dos verbetes dos museus e das imagens, que é muito amigável, muito bem estruturada
e foi um longo trabalho com a equipe de desenvolvimento. Eles trouxeram já um acúmulo de trabalho, de experiência nesse campo da cultura, de organização de portais e sites para instituições da cultura, que foi muito importante para nós também aqui, para desenvolver que era um dos objetivos centrais do projeto. Nesses 2 anos que foi acordado com a Petrobras, que é a fase 1 do projeto, a gente tentaria resultar nesse produto, que esperamos esteja à altura, mas, sobretudo, trabalhar na metodologia, na construção, na arquitetura de um sistema que permitisse ser mantido. A ideia do patrocínio seria garantir a construção de um espaço digital, mas que pudesse depois ser alimentado, crescesse, evoluísse de uma forma sólida, e não fosse só um arranjo de páginas HTML, uma costura que foi feita e que para depois mexer nisso, aí precisamos de mais desenvolvimento, precisamos disso. Não, é possível hoje alterar o portal, inserir milhares de outras informações, centenas de outros museus, e imagens, e textos, e notícias, a depender de uma equipe editorial, de uma equipe de curadoria, de fotografia, de produção de conteúdo. A gente conseguiu ter, eu acho que isso é muito importante, uma estrutura de informação bem sólida para garantir a continuidade do projeto. Isso eu acho que foi um grande ganho nesses anos de trabalho. O foco central do conjunto das nossas informações são as informações sobre os museus, esse grande repositório, digamos, de pequenos verbetes sobre os museus, e o principal da informação não é só a informação cadastral, telefone nem colocamos, tiramos, site, endereço físico, linkando com mapas do Google, tal, horário de funcionamento, e uma pequena descrição do que é o museu, do que ele representa e que acervos que ele possui, mas, sobretudo, as informações das fotografias que estão lá dispostas. Isso eu acho que é muito importante também dizer, que eu estava falando da arquitetura. Foi uma decisão que a gente também construiu logo que começou a trabalhar com a equipe da Didi e os colegas da Nolab e do desenvolvimento da plataforma, que era uma decisão que no primeiro desenho do protótipo, depois da versão beta, nós não tínhamos, que foi optar por uma solução que colocasse os dispositivos móveis em prioridade. É claro que eu vou mostrar aqui a navegação na web, nos navegadores web, de desktops, mas o foco do nosso desenho e da nossa arquitetura são os dispositivos móveis. Aqui vocês têm, eu só coloquei um gráfico tirado do Google Analytics para vocês entenderem. Quer dizer, hoje a visitação, que tem crescido desde que a gente começou a divulgar mais o portal há 1 mês e meio atrás, quando ele já está com esse formato online, a gente tem uma navegação hoje 65% em dispositivos, em celulares, só 32% em computadores e 1,9% em tablets. E computador caiu, esse aqui é referente às sessões do último mês, caiu 18% em computador e subiu 18% em dispositivos móveis. Por quê? Porque as pessoas usam a internet, querem informação no celular, cada vez mais. Isso é um fenômeno importante da cultura digital, e a gente sabe muito bem disso, como que são esses dispositivos que se tornaram a janela fundamental dos indivíduos para esse espaço da cultura que é o digital. A tradução para as 4 línguas se manteve, a gente aperfeiçoou isso ao longo do projeto agora, desses últimos 2 anos, retomamos todo o trabalho que havia sido feito inicialmente de uma forma muito rápida, para cumprir com a ideia de publicar um protótipo lá atrás, em 2014, e trabalhamos no sentido de aperfeiçoar essa navegação em 4 línguas. Isso vale para os verbetes dos museus. Então, se vocês entrarem nos verbetes dos museus, é possível ler sobre o Paço do Frevo em inglês, em francês, em espanhol e em português. A partir de agora, a gente também quer monitorar com mais vigor qual é efetivamente o uso disso. Olhando o Google Analytics, é pouco. A maior parte, 93%
tantos por cento, 94% dos nossos usuários até agora são do Brasil, né? Tem um ou outro de outros lugares. Nós, claro, perdemos uma janela turística do mega evento e tal, mas a gente achou sempre válido manter esse capital, digamos assim, de várias línguas, mas não estendemos isso para outros setores do portal, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que são as dicas e as sugestões de exposições. A gente ainda não tem força editorial para fazer essa tradução tão rápida de tudo. Mas dos verbetes, sim, isso foi mantido, foi ampliado e nós trabalhamos assim. Então, é por isso também que a gente ainda não colocou todos os 181 museus online, a gente está ainda trabalhando com algumas últimas traduções e últimas revisões para ir colocando nos próximos dias. A questão do tagueamento, eu estava falando um pouco atrás e comentando como que foi importante a contribuição da Didi, da equipe dela, toda a experiência, o acúmulo que eles têm na reflexão sobre a importância disso para a gente conectar a arquitetura do nosso portal e da navegabilidade dele, dentro dele, com a conexão dessas informações com as redes sociais, né? Os tagueamentos nos permitem também trazer esse instrumento das redes sociais para dentro do nosso portal e também vice-versa, conseguir externalizar o nosso portal para dentro das redes sociais, cruzando os tagueamentos. Então, museu sobre futebol, né? Então, temos dois no nosso portal, o Museu Nacional do Futebol, o Museu do Futebol Nacional brasileiro, que está em Minas Gerais, e o Museu do Futebol aqui de São Paulo, são museus específicos sobre futebol. Então, o usuário, quando clica no tag futebol, esses dois museus aparecem. Mas põe arte sacra, põe arte popular. Então, houve todo um trabalho de pensar essa tipologia dessas tags, o que seria? Seria pintura? Seria escultura? Sim, é importante, mas seria futebol, automóvel. Então, isso dependeu muito da forma como nós fomos lendo o conteúdo e a posição na cultura de cada uma dessas instituições para tentar encontrar elementos que permitissem que elas também dialogassem. Porque também não adianta ter uma tag só sobre um museu. Isso não é uma tag, quer dizer, a gente tem que ter elementos que conectem os museus, jardins. Isso sim, isso é um elemento. A Casa Rui tem um jardim lindo que foi recentemente restaurado. O Museu Nacional, não. Então, a questão dos jardins, a Pinacoteca tem um Jardim da Luz ao lado. Então, alguém interessado em jardins e museu, quando clica em jardins, aparecem os museus que têm alguma conexão com isso, né? Então, esse foi um trabalho também muito de leitura e de reflexão que exigiu da equipe um investimento aqui na organização desse banco de dados, né? As fotos foi, de fato, o nosso maior investimento, eu acho, porque, ao mesmo tempo, exigia um esforço de produção, de organização das visitas, das viagens, e o Milar assumiu essa frente. Pena que ele não está aqui conosco, queria fazer essa lembrança ao Milar. Ele assumiu o projeto desde o início, esteve conosco sempre. No momento ele não está aqui, porque ele está num compromisso pessoal e está fora do país e aparentemente chega amanhã. Então não deu tempo e não conseguiu acertar o voo, então lamento, mas ele foi o grande arquiteto dessa dimensão do projeto, não só, de outras também, mas isso exigiu todo um esforço de produção, de conexão com os museus, de negociação. Há um enorme trabalho aqui relativo aos direitos autorais e licenciamento dessas imagens, que também teve que ser negociado com cada um dos museus. Esse é um assunto que a Mariana depois vai também comentar aqui conosco, mas o projeto também teve essa preocupação de preparar um marco legal para negociar como essas imagens apareceriam. A gente pensou um licenciamento Commons com licença de reuso, com autoria, colocamos isso no site, mas efetivamente
o conjunto das nossas imagens, as que estão publicadas hoje, 1.860 imagens dentro do portal, cada um dos museus são 12 imagens publicadas. Estou falando só dos que estão nos verbetes dos museus, mas os 181 instituições resultou num banco de imagens de quase 20 mil imagens, né? 19.500 imagens, que estão organizadas num outro banco de dados e que nos permitem não só trabalhar novamente com esses museus e com essas imagens, mas também renovar o nosso banco dos verbetes, às vezes trocar as imagens, não, vamos agora dar uma atualizada, porque para cada visita 200, 300 imagens às vezes eram feitas em cada museu, pensando na oportunidade, né? Lá atrás, quando a gente conversou com o IBRAM e começou a desenhar o projeto, e o IBRAM nos ofereceu acesso ao banco de imagens que o IBRAM tinha, Marcelo, eram dos 99 que a gente listou, a gente tinha, acho que de 72 museus, um CD-ROM, esse era o banco de imagens, com algumas imagens que era de um museu, às vezes era uma imagem da fachada, do outro eram 4 imagens tiradas de um celular de alguém. Então não eram imagens que tinham também um padrão técnico, um tratamento profissional e também uma linguagem, né? A gente discutiu muito dentro do projeto o que a gente queria dessas imagens. Imagens dos edifícios, imagem da arquitetura dos espaços internos, imagens de algumas obras, a gente tem imagens assim, no contexto. A gente nunca publicou uma ou outra, claro, a gente tem imagens de algumas obras, existe a questão dos direitos autorais, então no Museu Lazar Segal a gente não pode tirar uma imagem do quadro do Lazar Segal só, mas a gente tira a imagem do contexto. E a gente, por exemplo, também em termos de linguagem, pensou e construiu isso. O Millar foi muito criativo, a gente conversou bastante, como a gente queria ter imagens de pessoas no museu, das pessoas passeando, vendo os quadros. E isso também colocava questões de licenciamento para nós, porque se você coloca a imagem de uma pessoa online, você tem que ter autorização dela. Então, a gente procurou tirar a imagem das pessoas de costas, das crianças tal, e as linguagens que o Millar usou, desboroadas, de pessoas passando, para justamente evitar essas questões de licenciamento. Mas isso foi todo um trabalho bacana, que resultou nesse enorme banco de dados, que é um produto técnico, eu acho, do nosso projeto, que está lá escondido, mas não está escondido. Quer dizer, a gente quer disponibilizar ele e a gente tem intenção de, em breve, abrir uma janela no nosso portal, revelando que existe esse potencial, porque isso para as instituições a gente já combinou, né, que elas têm acesso às imagens que a gente usou, fotografou delas, mas para que, de alguma maneira, pensar como que outras pessoas podem ter acesso a isso. Mas daí entra essa questão da relação da negociação do licenciamento com cada instituição. Isso não está ainda muito claro, a gente precisa consolidar isso, né? São fotografias que também foram para serem publicadas tratadas, esse também é um outro esforço que foi de responsabilidade do Millar, e aqui eu fui colocando assim alguns exemplos. São imagens de vários dos nossos museus, como eu estava dizendo, imagens de pessoas nos museus, ou da arquitetura, esse é um Inhotim, as pessoas olhando os quadros, ou de objetos dentro dos museus, que podem ser vistas pelos nossos usuários do nosso portal e, de alguma maneira, atrair essas pessoas. O objetivo das imagens é atrair as pessoas para dentro dos museus, né? Esse é o Museu do Futebol. Com relação às exposições, então nós resolvemos, nessa etapa final do projeto, incluir dentro do portal alguns percursos para o futuro, alguns desdobramentos, para onde nós podemos ir. Quer dizer, além de organizar e estruturar esse conjunto de verbetes, digamos assim, que revelem a riqueza desse conjunto de museus para as pessoas que visitam o portal, nós deveríamos ter também informações, ainda que sumárias, muito breves, sobre exposições que estão acontecendo nos museus, tanto exposições temporárias como as chamadas exposições permanentes ou de longa duração, né? Mais referentes a acervos dos museus. Então resolvemos fazer uma experiência dentro do portal de um esforço editorial de começar a mapear algumas dessas exposições e trazer isso para dentro do portal.
Nós fizemos um alerta no portal, que se trata de um primeiro exercício, que não é exaustivo, porque no primeiro momento, assim que a gente montou isso, algumas pessoas foram visitar o portal, já logo, mas a minha exposição não está lá. Eu fui, até minha companheira chegou no momento e falou, eu fui lá no centro, eu fui procurar, não achei as exposições que estão no Centro Cultural, Banco do Brasil. Eu falei, não, calma, a gente não tem ainda uma equipe editorial capaz de acompanhar 23 cidades, todas as exposições que estão acontecendo. É claro que não são em todas as 23 cidades. Pela internet e pelo acesso aos press releases, é possível fazer um trabalho, claro, à distância. Eu tenho, junto com a Ágata, que também é uma das peças-chave do nosso editorial, não está aqui conosco, aí ela está numa licença, numa outra viagem, que é uma licença maternidade, e a Olivia, muito fofa, está lá com ela, então ela não pôde estar aqui conosco, mas o esforço de procurar essas informações existe, nós estamos tentando estruturar isso de uma maneira mais profissional dentro do projeto, mas é uma janela que também a gente resolveu colocar como uma possibilidade para frente. Quer dizer, esse portal deveria, sim, trazer sempre informações atualizadas sobre as exposições que estão acontecendo, sobre a exposição Brasil na Copa, que está no Museu do Futebol, que há pouco tempo atrás inaugurou, e, aliás, eu ainda não fui lá. Esse texto eu que juntei lá o press release e escrevi, fiquei super curioso. Tem o jogo de 58 reconstituído para a gente ver, né? Que foi a primeira estrela que nós ganhamos na nossa camisa. Então, eu acho interessante estimular o público a conhecer os museus também através dessa atividade viva das exposições, todo o esforço que é feito para ativar mesmo esse espaço da cultura com as exposições e a importância que elas têm, claro, para esses espaços. Tanto que isso nos levou também a migrar um pouco o nosso conceito de museu, abrindo os verbetes para outras instituições que não são exatamente museais, mas que abrigam exposições de forma contínua e que deveriam estar dentro do nosso portal, que nós definiríamos como centros de cultura, centros de memória, né? Recentemente em São Paulo, o Instituto Moreira Salles. Quer dizer, claro, tem um acervo de fotografia que está aqui abrigado, mas o Instituto hoje ativa ali na Paulista um espaço de exposições, de cultura, de vídeos e de seminários, que é incrível. Então isso tem que estar no nosso portal. Então nós rapidamente, vamos colocar um instituto também. Então a gente resolvemos abrir um tanto essa nossa definição e começar a trazer os centros de cultura, exposições, e isso vai nos obrigar, por exemplo, vamos colocar os SESCs dentro do portal, então vamos trabalhar para isso. Então eu acho que é algo que tem que ser pensado, né? Mas ainda é um espaço ainda muito limitado, mas que a gente resolveu já colocar em destaque dentro do nosso portal, pensando nos caminhos daqui para frente, para onde a gente quer caminhar, né? As dicas é um espaço dentro do portal para notícias, sugestões e alguns circuitos que a gente começou a desenhar, né? A gente percebeu a necessidade de conectar alguns temas e espaços. Os museus estão nas cidades, os museus estão num centro histórico, em Curitiba, então quem está naquele lugar vai de um lugar para o outro. A Praça Mauá virou um dos nossos temas. Reúne hoje um conjunto de oportunidades de visitação. Não tem sentido quem vai visitar o Museu do Amanhã não ir ao mar. Então, a questão do espaço e da cidade, do urbano, é um tema para a gente trabalhar mais. A gente quer desenvolver mais esse tipo de sugestão, mas também questões temáticas. O museu e a cultura indígena, o museu e o brinquedo, o museu e o futebol. Então, a gente pensou em trazer para esse espaço das dicas essas dicas, né? Mas não só, a gente tem a ambição de trazer também sugestões, pessoas do campo da cultura, do museu, que sugiram caminhos, percursos e outros museus que podem ser visitados e que, de alguma maneira, isso vire um espaço de reflexão editorial, de notícias sobre o que está acontecendo no campo museal.
Os mapas de orientação foram um elemento que estavam colocados no projeto original, pensando a dimensão técnica da plataforma. A ambição era, de alguma maneira, usar os instrumentos e o know-how dos nossos colegas arquitetos, o Rodrigo, o Álvaro Razucchi no primeiro momento, o Vinícius depois que trabalhou com essa dimensão, de forma ainda piloto. Isso foi proposto no projeto, que seriam escolhidas algumas instituições para a gente visitar elas, ter acesso às informações mais arquitetônicas do espaço daquele museu, para traduzir isso de uma outra maneira, mais técnica, para dentro da plataforma, né? A gente tem informações mais precisas, relatórios importantes sobre cada uma dessas instituições que foram organizadas, pelo menos de 20 delas. Originalmente no projeto a gente tinha proposto que a gente faria de 10, mas o Vinícius fez uma proposta de filtrar, de curadoria do que seria interessante, quais que seriam válidas para a gente estudar. A gente fechou em 20 e produziu informações bem detalhadas sobre cada uma dessas 20 instituições. Mas também pedimos para a equipe de arquitetura que traduzisse isso nesses infográficos, mapas de orientação, para já começar a publicar isso no portal também, como um elemento a mais para orientar o visitante, né? Então há desenhos mais técnicos, com medidas e tal, há uma versão colorida, meio infográfica, que a gente traduziu e começou a colocar em alguns dos nossos verbetes. Não são todos, alguns verbetes tem, Pinacoteca tem, o MAC aqui de São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil no Rio, tem alguns, né? Esse aqui justamente é do MAC, que tem uma orientação para o usuário, que é um material que pode ser usado por um visitante, mas que também pode ser trazido para um outro âmbito de reuso, por exemplo, para uma escola que vai organizar uma visita ao MAC, ela pode baixar ter essas informações, esses mapas, e organizar a visita, desenhar, reutilizar esse material. E isso sempre a gente imaginou que poderia também ter não só essa dimensão técnica que estava pensada no projeto original, de tentar fazer um estudo do espaço e das possibilidades de exposição dos museus, dos espaços expositivos, mas também produzir materiais que depois possam ser reutilizados e que possam ativar um aspecto fundamental hoje da atividade das instituições museais, que é o educativo, a relação com as escolas, com a visitação mais estruturada, digamos assim, ligada à formação e à educação, né? O Instituto Brasiliana tem hoje uma linha de atuação muito forte com a primeira infância, com as crianças, e com a relação entre a infância e a cidade, a infância e o uso do espaço público, do espaço urbano. É uma reflexão muito importante que o Rodrigo tem conduzido com colegas, num núcleo mesmo que ele criou no Mackenzie. E isso é algo que a gente quer, de alguma maneira, trazer aqui para dentro do projeto. Mas ainda, claro, como sempre, como eu estou dizendo, são sempre sementes que esperamos sejam vigorosas e que consigam crescer e que, por exemplo, trazer informações como essa para todos os museus, né? Não temos ainda para todos, pelo menos para 20 temos. Aqui eu peguei um exemplo da Pinacoteca, como aparece na navegação os mapinhas, que são esses mapas de orientação, com informações mais precisas. Além disso, uma outra dimensão do portal que a gente também quis testar, e efetivamente o projeto visava experimentar e testar várias possibilidades para a construção do portal, é a questão dos vídeos, quer dizer, a linguagem do vídeo, o vídeo nas redes sociais, é essencial, né? Não só a imagem, a fotografia, o texto, claro, cada vez diminuindo para 140 caracteres, né? As pessoas leem cada vez menos, mas a imagem, fotografia, mas o vídeo também, né? Então, como trabalhar com vídeo? Então, houve uma parceria com o Grupo Televista. A gente fez um acordo de cobrir um evento que aconteceu em São Paulo,
entre 2015 e início de 2016, que foi a exposição Tomiotaki. Aqui é só um trechinho do vídeo. São segundos iniciais. Na Catalunha, em 1852. Ele vai se mudar para Barcelona para estudar arquitetura na Escola de Arquitetura de Barcelona. Vai começar a trabalhar já muito jovem, né? A primeira edificação vai ser construída quando ele tem 20 e poucos anos, 25, 26. Os últimos 12 anos de vida somente na Sagrada Família, para nenhum outro projeto. Enfim, trabalhava realmente, a vida dele era tocada naquele projeto. A exposição tem dois partidos muito claros. Num primeiro momento, que é essa primeira sala ao lado, contextualizar Barcelona daquele momento. Então, quais eram as transformações que Barcelona estava passando, o crescimento da burguesia industrial, como a indústria modifica não só o cotidiano das pessoas, mas também modifica os parâmetros da arquitetura, modifica a forma como o mobiliário está sendo feito. Então, é uma tentativa de mostrar as artes visuais e a parte de design daquele momento, ilustrando aquele contexto. Bem, então, posso até deixar tocando? Opa. Então, a ideia desse vídeo, na verdade, foi aproveitar o acontecimento da exposição sobre o Gaudí, no Tomiotaki, e uma equipe de vídeo produziu uma ideia da gente acompanhar a exposição, conversar não só com os curadores, mas também com o público. Então tem uma parte, o vídeo acabou tendo uma versão de 27 minutos que foi apresentado no SPCine, como um documentário. Mas além disso tem uma versão em pílulas, pequenos vídeos, e há uma parte que eu não coloquei aqui, óbvio, que são entrevistas, conversas com pessoas que estão visitando a exposição. E dizendo, eu gostei disso, nossa, isso me emocionou muito, nunca imaginei aquilo, ao lado comentando e mostrando o espaço da exposição, o espaço da visitação, no ato da visitação, né? Um pouco com a ideia de registrar esse momento. A exposição já foi. Quem for lá no Tomiotaki agora vai ter outra exposição, né? Que são Afro-Atlântico, que está agora lá. Quer dizer, a exposição já não está mais lá e não estará mais, né? Mas ela foi registrada pelo vídeo. Claro que ela está documentada, um catálogo, os documentos que foram gerados na preparação, toda a burocracia da produção, a curadoria, a inteligência que foi mobilizada, as reflexões, há registros melhores ou piores disso, há o desenho do museógrafo, da expografia. Isso gera um conjunto de informações que de fato não aparecem todas traduzidas no vídeo, mas o vídeo é um elemento de documentação que a gente achou que era importante. Na ocasião de ativação da própria exposição, de colocar no Facebook e dizer, olha, a exposição está acontecendo, vai visitar e tal, mas depois isso ficar como um documento daquela atividade expositiva que aconteceu, teve um começo, um meio e um fim, e que, na verdade, está guardada na memória de algumas pessoas, mas que poderia estar documentado, né? Isso começou também a ganhar outro corpo com a presença de um outro projeto, esse que eu coloquei aqui, do Museus em Conexão. A Ana Paula está ali. Oi, Ana. E a Patrícia e uma equipe lá do Mackenzie que trabalha com... A Patrícia está aqui. Que trabalha com essa dimensão da expografia e procurando também uma reflexão sobre o que já foi exposto, né? Sobre uma memória das exposições. Então, esse projeto das expografias veio para dentro do Museu Brasil, digamos assim, na conversa de pensarmos caminhos de nos apoiarmos e pensarmos junto como que a plataforma poderia ser um ambiente também interessante para pensar em trazer essas, ou pelo menos a construção, que é a proposta delas, de uma metodologia de documentação das expografias, que poderia também estar construindo aqui dentro um espaço de memória, não só um espaço de informação sobre os museus, sobre as exposições que estão disponíveis para os usuários, mas também de uma memória da cultura, de uma memória dessas exposições que aconteceram e que poderiam ainda ser revisitadas, pelo menos no seu fazer
na sua construção. Além das dimensões de pesquisa, de investigação, de acúmulo, de reflexão, que isso pode, obviamente, resultar. Há vários projetos interessantíssimos, eu não tinha noção disso, quando eu comecei a conversar com elas, me ensinaram, me explicaram tudo sobre isso no mundo, o MoMA, tem coisas incríveis, de fato, bases de documentação sobre essa memória, né, da expografia, que de fato seria interessante poder pensar. Conseguir essas tipografias? Não, então, a gente por enquanto está pensando em fazer um piloto, 2, né, tentar trabalhar com algumas exposições a partir da metodologia que elas estão desenvolvendo. Exposições passadas, também há documentos, né? É possível trabalhar nos arquivos, é possível trabalhar com as pessoas, entrevistar as pessoas, é possível recolher imagens, fotografia ou vídeos. No caso do Gaudí, a gente tem um vídeo, né? Mas é possível também criar uma metodologia, eu acho que essa é a ideia, para desde o início, né? Um parâmetro para que uma exposição já planeje a necessidade dela se documentar para estruturar um banco de informações, um banco de dados dali para frente, né? A gente conversava justamente no almoço sobre como isso é importante também para o teatro brasileiro, para outros campos da cultura que também não tem essa preocupação memorialística, né? Eu acho que é importante, porque a gente precisa acumular, né? Seria importante, Pedro, talvez... Eu estou terminando, então vocês vão... Aqui a imagem final, o nome das pessoas todas que eu tentei listar da maneira mais... das equipes e da equipe que foi sendo reunida para trabalhar com o nosso portal. Mas pronto, podemos conversar um pouco. Que tem alguns museus que estão já implantando sistemas de documentação de acervos, mais especificamente, mas que já tem módulos de gestão institucional e que incorporam também essa dimensão das exposições, né? Então, talvez pensar, né, quais as informações, campos, né, desses sistemas, né, porque de alguma forma já é um parâmetro inicial e possivelmente um intercâmbio de informações com esses sistemas. Alguns museus da Secretaria, especificamente, acho que da Secretaria da Cultura do Estado. Né? Aí também se interessar no projeto do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro, tem um arquivo histórico, tudo que foi realizado lá dentro está documentado. Então, são essas coisas que a gente tentou trazer. No fundo, qual é a ideia? E o Luiz Carlos sempre foi um grande, digamos assim, estimulador disso, né? Que a plataforma que originalmente foi pensada lá para o mega evento, um conjunto de informações sobre aqueles museus a serem visitados, pudesse de alguma maneira semear ou abrigar, se ela tiver fôlego, ou se as pessoas estiverem interessadas, algumas iniciativas, alguns projetos. É claro que a gente nunca vai poder ser exaustivo, nunca vamos realizar tudo, nunca é a missão de... cada um tem que fazer um pedaço, mas trazer, né, essas iniciativas. A gente quis, desde já, quando a gente pensou na versão, então, migrar para essa versão e colocá-la online, a gente pensou que seria interessante já deixar essas janelinhas preparadas e abertas para, a partir daí, tentar montar esses outros projetos, porque no fundo é isso, né? Se trata de um novo desafio. Uma plataforma que pudesse incorporar outras iniciativas, elas pudessem ser agregadas e também recebêssemos conhecimento delas e também pudéssemos desenvolvê-las mais, né, e colocar isso disponível mesmo, né? A questão principal do projeto é disponibilizar de forma irrestrita ao público que acessa a internet as informações. Pessoas que moram em localidades muito distantes e que possivelmente nunca terão oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, num museu, ver uma exposição, mas que através desse acesso poderão conhecer e ter, né, a possibilidade de, inclusive, vir a desenvolver essa necessidade, buscar e conhecer pessoalmente. Sim. Muito bom. Então é isso. Muito bom.